Evangelho, terça-feira na oitava da Páscoa do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se, olhou para dentro do túmulo e viu então dois anjos vestidos de branco sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, uma cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor, eu não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se fosse tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da oitava da Páscoa do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva hoje de volta para o 20º capítulo do Evangelho de São João. E estamos vendo a segunda parte da narrativa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Em todos os evangelhos, esses três elementos eles vão aparecer: o sepulcro vazio, a aparição às mulheres, no Evangelho de João, a Madalena, e depois a aparição do Senhor aos discípulos. A aparição às mulheres, ou a aparição à Madalena, como acontece no Evangelho de João, vem sempre acompanhada do mandato do Senhor de anunciar aos seus irmãos, como ouvimos ontem no Evangelho de Mateus, não aos discípulos, aos irmãos. Tem uma mudança do termo que é muito significativa, mostrando a proximidade do Senhor, mostrando agora a aliança que se estabelece. Então, dos discípulos aos amigos, dos amigos aos irmãos. A gente tem um crescente que nos fala a respeito da participação da herança conquistada por nosso Senhor. A conquista da vitória sobre a morte, ela é comunicada como herança por nós, em nosso favor. O Senhor que triunfou sobre a morte, que pagou o preço de remissão pelos nossos pecados, ou seja, o seu sangue foi o preço da nossa salvação, nos assegura a herança eterna. Assim como se pagava por um escravo para comprá-lo, e dessa forma ele poderia passar na compra da sua liberdade a fazer parte da família do seu patrão. Tinha essa possibilidade, era um ato de amor e um ato de consideração muito elevado. Nesse caso, nós estamos vendo o próprio Filho de Deus que derrama o seu sangue por nós. E abre outra vez a nós as portas do paraíso. Nos livra da morte para nos introduzir na casa do Pai, para nos introduzir no céu, para nos introduzir na morada do Altíssimo, para nos levar à completa e perfeita comunhão com Ele. Eu e você, nós nascemos dentro dessa realidade. Enquanto os discípulos, como falamos esses últimos dias, tudo para eles era novo, inédito, eles estavam vivendo pela primeira vez essa realidade que era única em toda a história, e João faz essa referência quando termina a primeira parte do 20º capítulo. Eles ainda não tinham associado, né? Eles ainda não tinham entendido, compreendido, deixa eu pegar aqui o termo, é o 9º versículo, pois ainda não tinham compreendido que, conforme a Escritura, ele deveria ressuscitar dos mortos. Mas nós já compreendemos, porque recebemos esse anúncio com mais de 2000 anos de história. Já celebramos a Páscoa por um longo período da nossa vida, consciente da celebração da Páscoa, porque recebemos uma formação a respeito dela. Então nós temos
oportunidade de termos uma clareza muito maior do que os discípulos naquele momento estavam tendo a respeito da herança que lhes era entregue. E muito maior deve ser também a nossa responsabilidade, vendo a beleza que essa conquista de Cristo já realizou na história como sinal nas gerações que nos precederam. Esse olhar de continuidade sobre a Igreja, que passa pela vivência da comunhão dos santos, que nós falamos na profissão de fé, é muito importante, meu irmão, minha irmã, para que a gente cresça na fé e para que a gente permaneça no vigor da prática da religião e, obviamente, na vivência dos sacramentos, ou seja, no exercício das 3 grandes virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Às vezes, acreditamos que a igreja é feita de um momento estanque, ou seja, estamos nesse período aqui e tudo que temos a dizer a respeito da igreja e da sua beleza se reúne no enquadramento que fazemos nesses últimos 50, 60, 70 anos, é mais ou menos aquilo que conseguimos ver com uma clareza objetiva maior no exercício das nossas memórias e no exercício de uma leitura imediata àquilo que temos agora, né? Então, os documentos que geraram os documentos de hoje, ou as afirmações que ajudaram a compor as afirmações de hoje, quando, na verdade, a história e o conteúdo da igreja é muito maior e precisa ser recuperado em sua beleza e em sua totalidade, de maneira que nós possamos não apenas proclamar as verdades que celebramos, mas possamos celebrá-la com o ânimo que marcou a vida de nossos irmãos e irmãs ao longo desses séculos, ao longo desse tempo. Porque a celebração que hoje temos nas mãos, ela traz consigo a memória de todo esse percurso, a memória de todo esse acontecimento realizado por Deus durante os séculos. Então, hoje nós vemos Maria Madalena, que no Evangelho chega até o túmulo de Jesus e se debruça para olhar dentro do túmulo. E encontra ali, na narrativa de João, 2 anjos sentados, que falam com ela: por que choras? O que procuras? E aqui, meu irmão e minha irmã, a gente lembra na hora do livro do Cântico dos Cânticos. A amada, ela procura o seu amado, e lhes foi roubado, está escondido. E aqueles que sabem onde ele está, porque em parte acompanharam o que aconteceu, não lhe dizem, mas lhe perguntam, parece que mexe na ferida. O que você está procurando? Estou procurando o meu Senhor, o amor da minha vida. E levaram ele. Ao afirmar a procura pelo Senhor, assim como no Cântico dos Cânticos, Maria não estava ali apenas por conta da dor que sentia da separação de Jesus. Atenção a isso. Ela estava ali por causa da grande força do amor que a uniu a Jesus. Percebem a diferença? A dor da separação é forte. É esse momento imediato, que falávamos ainda há pouco, né? Também se aplica a essa realidade emocional. O momento de agora emocional é a grande dor que ela sente pela separação. Mas o que a leva a buscar Jesus não é essa dor, mas é o grande amor que a uniu a Ele. Que essa dor não foi capaz de cancelar e de apagar. Esse amor ainda a move interiormente, apesar de toda a dor que agora ela sofre. Essa é a grande beleza que o Cântico dos Cânticos nos mostra. De fato, o amor é mais forte do que a morte. O amor que nos une a Deus é aquela força interior que nos move, mesmo quando a provação é grande.
Quando os sofrimentos da vida se abatem sobre nós, como vai dizer Teresa do Menino Jesus, quando as nuvens cobrem o sol, ainda assim eu sei que para além das nuvens ele continua a brilhar, porque eu já vi o brilho soberano dele no céu sem as nuvens. Então, por conhecer a potência e o esplendor desse sol, eu sei que apesar das nuvens, ele continua a brilhar. Apesar da dor, o seu amor continua a me atrair, a me conduzir, a me puxar para ele, a me levar ao encontro dele. Continua a mover a minha vida, os meus gestos, o meu agir. Então, Maria não está ali por causa da dor que sente, também pela dor que sente, mas ela está ali por causa do grande amor que a une ao seu Senhor. Por isso aquela página de dor que ela vive a leva a fazer memória desse grande amor. E aqui agora a gente entende o livro do Cântico dos Cânticos. Cada vez que a pergunta é colocada, mas por que o procuras? Por que ele é diferente dos outros homens? No livro do Cântico dos Cânticos são essas as interrogações. A amada fala cada vez mais, ela vai desvelando cada vez mais a grandeza do vínculo de amor e a profundidade desse vínculo de amor entre ela e o seu amado. E começam os poemas de amor a respeito dele, ou em honra a ele. Então, cada vez que acontece um sentimento que coloca à prova a vida daquele que ama, se faz memória do amor que os une. Ô meu irmão e minha irmã, é assim que o teu coração se move em relação ao Senhor? É assim que nós vivemos a experiência do amor ao Senhor na nossa vida? Os tempos de provação, os tempos em que as dificuldades aparecem, nos levam ao desespero ou à memória desse grande amor? O que no nosso cotidiano nos ajuda a revigorar e a fazer memória desse grande amor e a celebrar esse grande amor que está vivo entre nós, de maneira que no tempo da provação nós possamos ter essa memória, a certeza desse amor presente no nosso coração. Já se perguntou? Porque quando vem a provação, a impressão que às vezes dá é que o amor terminou, que Deus virou as costas, que Ele está longe. Por que não aconteceu assim no coração de Madalena? Por que não aconteceu assim no coração dos grandes santos? Porque eles entenderam isso que nós acabamos de falar. Não é sem razão que o livro do Cântico dos Cânticos vai aparecer no elenco dos livros de espiritualidade dos grandes autores que meditavam intensamente sobre esse livrinho pequenininho do Antigo Testamento, mas que tem um valor único, porque é a descrição do vínculo de amor entre Deus e a alma. É assim que nós superamos, é assim que nós vivemos. O cristão no mundo é aquele que vive essa verdade. O vínculo de amor com o Senhor é mais forte do que a dor, é aquele que permanece. É a memória que não se apaga nem se extingue. Tem um momento na história de Santa Gertrudes em que ela, em um diálogo com o Senhor, meditando sobre esse texto, melhor dizendo, de Madalena que se debruça dentro do sepulcro, em uma das visões místicas em que ela dialoga com o nosso Senhor, ela pergunta onde se encontra esse sepulcro em que ela possa se debruçar para olhar dentro dele, como Madalena olhou. E Jesus, na aparição, então mostra para ela que esse sepulcro é o seu lado aberto, é o seu peito aberto. Na mesma hora, Gertrude se inclina para olhar para dentro desse sepulcro que Jesus lhe mostrou, que era o seu peito aberto. E quando ela olha, dentro tem
essas duas afirmações: nunca serás separada da comunhão comigo. E a outra: todas as tuas obras me agradam de forma absolutamente perfeita. Essas duas frases aparecem dentro do coração de Jesus como os dois anjos sentados, né? Um à cabeceira e outro aos pés, do lugar onde o Senhor foi colocado. E isso causa estupor. Santa Gertrude se impressiona com as duas frases e diz: mas como todas as tuas obras me agradam de forma absolutamente perfeita, mas tudo que faço eu vejo tão imperfeito em relação ao teu amor, meu Senhor. Eu continuamente encontro sinais de imperfeição de minhas obras, pois quero te amar tanto e percebo que tudo que lhe ofereço é tão limitado ao amor que o Senhor merece e é tão pequeno diante do infinito amor que o Senhor tem por mim. E Jesus a leva a compreender a beleza da primeira frase, dizendo, a primeira frase dizia: nunca serás separada da comunhão comigo. E isso é possível porque Ele quer estar em comunhão com ela. Então daqui começa a explicação que Jesus vai dar. Mas entendo essa afirmação: Ele quer estar em comunhão com ela. O Senhor está no meio de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A paz esteja convosco, o Senhor declara aos seus discípulos. O Senhor escolheu estar conosco. O Senhor escolheu estar em comunhão conosco. Por mais que o amado esteja escondido, Ele está no meio de nós. Ele assim escolheu. E olha o que ele vai dizer agora, a Santa Gertrudes, tendo feito esse parênteses explicativo. Ele vai dizer para ela que a alegria do coração dele está em perceber que tudo o que ela faz, ela entrega em suas mãos. Não tem uma única coisa que ela fizesse que não pensasse em fazer por amor a Jesus e não tivesse pressa de declarar que entregava em suas mãos. Aí Jesus diz: bom, como eu tudo posso fazer e tenho a alegria de receber nas mãos cada uma das coisas que você me oferece, eu me empenho delicadamente em melhorá-las e torná-las mais belas, tirando todas as imperfeições que encontro. E dessa forma, posso me alegrar profundamente com aquilo que tenho. Olha que lindo! Como tu tens a alegria de tudo entregar em minhas mãos, e eu tenho o poder de tudo transformar, tomo cada uma das suas ofertas com muito amor e começo a tirar delas todas as imperfeições que tem, até se tornarem belas e agradáveis aos meus olhos. Por isso ele falava do absolutamente perfeito. Olha que gesto de amor o Senhor declara por ela, e olha que beleza de amor ela declara por ele. Isso serve para nos orientar na direção do que falávamos. Santa Gertrudes, tudo o que faz, pensa em fazer por amor ao Senhor e entregar para Ele. E dessa forma, meu irmão, minha irmã, ela está constantemente fazendo memória do grande amor que sente e vive na relação com seu amado Jesus. De maneira que quando vem o período da provação, os períodos difíceis do sofrimento e das dores, ela os recebe com amor. E não faz daqueles períodos ali um período de crise, um período de, como posso dizer, como se fosse um senso de perda. Então, o Senhor me abandonou, ó meu Deus, ó meu Deus. Não, não. Ela os abraça. Mas para abraçar, como os grandes santos abraçam os momentos de dor, para abraçarmos a cruz cotidiana, é preciso lembrarmos e celebrarmos o vínculo de amor cotidiano com o Senhor. E dessa forma que nos ensina Santa Gertrudes, então, olha que bonito, estamos no 1200, hein? 1200. Estamos pegando um testemunho lá de trás para falar dessa beleza. Exatamente o que falamos no início da meditação de hoje, olhar a igreja, né, na sua beleza como um todo. Estamos pegando um testemunho lá de trás e trazendo para a gente.
dessa forma. Cada uma das coisas que ela faz, por menor que seja, ela faz pensando em alegrar o seu Senhor e faz com a alegria de oferecer a Ele. E o que Jesus declara para ela? Antes de tudo, que eu não quero me separar de ti. Eu escolhi, primeira declaração de Jesus, que o meu amor será sempre por você e estará sempre contigo, onde quer que você for. E aí agora ele declara a segunda coisa belíssima. Tudo que você me oferece, eu recebo, Gertrudes, em minhas mãos. E a minha alegria começa em ver que tudo que você faz, você me entrega. E aí eu tomo aquilo que você me entregou. E como sou o Senhor onipotente, eu vou tirando tudo que é imperfeito, até a tua oferta se tornar a mais bela das ofertas. E o meu coração se alegra profundamente, ou seja, perfeitamente, né, como ele usa, é a expressão máxima, da alegria máxima, se alegra o máximo. Ele toma nas mãos o que é dela. E com o amor que o toma, cuida. E cuidando, purifica. E depois ele vai acrescentar: é por isso que a cada dia mais eu vou tirando do teu coração as imperfeições do pecado e vou fazendo com que ele seja mais semelhante ao meu, porque você tem a coragem de tudo me entregar e entregando-se também a mim. E dessa forma, como faço com as obras que você me oferece, vou fazendo também com o teu coração. Meu irmão e minha irmã, bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre, por essas verdades que nos iluminam e aquecem a nossa alma nesse período pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de Santa Gertrudes e da Beatíssima Virgem Maria possamos seguir também nós esse mesmo caminho. E que o Senhor nosso Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.